Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família, sabe? Eu estou aqui a meditar no livro de Mateus, capítulo 18 e em diante, mas tem dois versículos que me chamam bem a atenção, que é o versículo 21 e 22, que diz assim: Então Pedro aproximou-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7, Jesus lhe disse. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esse versículo faz a gente refletir muito sobre o que é o perdão, sobre o que é o poder da transformação do perdão, o poder transformador do perdão, o poder que vem e faz a mudança necessária na vida de uma pessoa. Então aqui eu separei 6 lições para que eu e você possa estudar, porque quando se trata de perdão, muitos acham que perdão é esquecer, é ter uma amnésia, e não é por aí. O verdadeiro perdão, Deus ele tem mostrado para nós, né, de sua palavra, mas muitas das vezes, por eu e você, nós termos esse coração tão insano, né? Me perdoe a palavra, um coração tão podre, um coração tão enganoso, como diz a palavra. Então, a gente diz saber o que é o amor, mas não conhecemos a fundo, né? E logicamente que quando você começa a estudar a palavra de Deus, começa a buscar, começa a orar, começa a jejuar, começa a ter uma comunhão com Deus, aí você começa a entender o que é realmente o poder transformador do perdão. Em primeiro lugar, Deus nos perdoa abundantemente, né? Deus oferece perdão a todos que se arrependam sinceramente, entende? E aceita Jesus como Salvador. Agora preste bem atenção, quando se arrepende verdadeiramente e aceita Jesus como seu Salvador, não importa a quantidade ou a gravidade do pecado, não importa. O perdão divino, ele é completo, ele é incondicional, ele é maravilhoso. E para que você venha ter um arrependimento verdadeiro, sabe, é uma coisa que só você que realmente perdoa vai entender isso. É uma dor lá no fundo, uma dor que ela vem, parece que vai dilacerar. Mas quando você está ali arrependido do ato, do fato, do que aconteceu, alguma coisa que tem te prendido há tantos anos, quando você consegue se liberar através do arrependimento, aí Deus ele perdoa e te dá o poder de perdoar. E aí as pessoas aprendem a perdoar as pessoas, entende? Então eu preciso verdadeiramente me arrepender, né? Porque realmente esse perdão ele oferece a todos que se arrependem. Não é só um grupo de pessoas, mas é a todos que se arrependem. O segundo é o perdão, ele traz a liberdade. O perdão, ele te liberta de tantas mágoas e tantas coisas. Ele te liberta das amarras da mentira, da hipocrisia, sabe? De todas essas coisas. Então, quando nós perdoamos, nós somos libertos do peso da mágoa, do ressentimento, do rancor. Porque o perdão de Deus também nos liberta da condenação, meus queridos.
e nos proporciona paz interior. Então, quando o perdão de Deus ele nos liberta da condenação, nós começamos a ter vida, começamos a sentir as maravilhas de Deus para a nossa vida. Nós começamos a entender como é bom ter paz em Cristo Jesus e automaticamente paz com todos. Às vezes a pessoa olha para você e te julga. Nossa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Mas, irmãos, se você tem o perdão de Deus na sua vida e você entendeu o que é arrependimento, nada dessas coisas vai te abalar. Quem ama, perdoa. Uma frase que nós usamos muito. Quem ama, perdoa. Mas sempre que nós entendemos verdadeiramente o amor verdadeiro, que é incondicional e nos capacita a perdoar, meus queridos, quem ama, perdoa, sabe? Perdoar não significa aceitar o mal. Muito pelo contrário. Significa resolver a situação sem guardar o rancor, sem guardar ressentimento que todos nós, pecadores, necessitados da graça de Deus. Então, perdoar não significa aceitar o mal, mas resolver a situação e sem guardar a mágoa, sem guardar ressentimento, rancor, ódio, raiva, sem guardar essas coisas. Sabe? Porque todos nós somos pecadores. E todos nós necessitamos da graça de Deus. E como pecadores necessitados dessa graça, quanto mais nós buscamos o entendimento na palavra de Deus, que é a voz de Deus para comigo e com você, nós vamos entendendo o que é aceitar o perdão de Deus para a nossa vida. Porque realmente tem muita gente que não sente o perdão de Deus para ela e vive uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Tem pessoas que não sentem que Deus o perdoou e vivem nessas amarras do sentimento, de ressentimento, de mágoa, de vingança, porque a pessoa ainda não sentiu que Deus a perdoou. Mas quando a pessoa sente que Deus já deu o perdão, todas essas amarras começam a cair ao chão. A pessoa começa a ser liberta. A pessoa entende que amar é maravilhoso. A pessoa passa a acreditar na criação do Senhor, passa a acreditar mais ainda no poder do nosso Deus. Então você veja bem que quem ama, ele é perdoado. Quem é perdoado, ama mais. Então a compreensão do perdão que recebemos de Deus nos leva a amar mais profundamente, né? Nos leva a ter mais gratidão pelo perdão divino, pelo perdão terreno, nos ensina a ser grato por tudo que Deus tem feito, que Deus faz, sabe, dos livramentos. Então a gratidão pelo perdão divino nos motiva a perdoar os outros. Então, quando eu sinto que Deus já me perdoou, fica mais fácil de eu perdoar o outrem que me fez mal, o outrem que sempre armou suas ciladas para querer me capturar. Mas eu vou te dizer uma coisa: o inimigo, o diabo, ele não deseja isso. Ele não deseja que a criação do nosso Senhor aprenda a perdoar. Porque aquele que não perdoa
está sendo seguro nas suas amarras. Mas quando entendemos o que é perdão, entendemos o poder transformador do perdão, as amarras começam a cair. E o inimigo perde as suas forças sobre a pessoa. Então, temos que primeiro sentir o perdão de Deus. Sentir que Deus me perdoa. E assim, quando eu sinto, Ele me dá poder para perdoar as pessoas. E aí eu começo a amar mais. Você entende? Por quê? Porque Jesus ensinou que devemos perdoar, né? 70 vezes 7. Indicando que o perdão deve ser ilimitado. Ilimitado. Você sabe o que é ilimitado? Sem limites. É perdoar a todo momento, a todo instante. Devemos estar sempre dispostos a perdoar, independente da frequência das ofensas. Estou passando por um período que eu ainda vou contar no meu testemunho de vida, como é duro, né? Então Deus, nessas madrugadas, tem me mostrado, me ensinado o que é o poder transformador do perdão. Porque caiu uma carga na minha vida, mas tão grande, que as pessoas que eram para apoiar, para ajudar, né, pessoas da própria família, tentaram fazer algo. Mas Deus, com sua rica misericórdia, desarmou todas as armadilhas. E tudo que está em oculto, ela vem à tona, sabe? O plantio, ele é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que eu plantar, eu sou livre para plantar o que eu quiser. Mas no dia da colheita é obrigatório eu colher aquilo que eu plantei, entende? Então, dê o perdão, perdoa, ame. Gente, nós queremos ir para o céu, queremos estar junto ao nosso Salvador. Para que essas intrigas entre famílias, para que essas intrigas entre igreja, para que essas intrigas entre isso e aquilo, isso não procede do Senhor. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele nos ensinou. Ele foi perseguido, mas Ele foi mostrando esse amor incondicional, Ele foi perdoando todos aqueles que se levantaram contra Ele. Todos aqueles que desejaram matar, Ele sempre perdoou. E quando Ele esteve no madeiro, é uma cena que sempre está dentro do meu coração. Quando crucificam Ele, ergue aquela cruz, e de repente Ele olha assim para aquela humanidade toda que está ali. Ele poderia ter descido daquela cruz. Ele poderia olhar e falar assim: Pai, eu não pequei, eu não fiz nada, eu quero que esse povo morra. Pai, eu vim aqui, eu dei carinho, eu dei amor, eu curei, eu dei vida, eu ensinei, doutrinei. E olha o que eles estão fazendo comigo, Pai. Então, Pai, eu quero que eles morram. Jesus podia ter dito isso. Mas Jesus olhou para todos e Jesus viu que todos estavam cegos, que todos estavam sendo enganados pelo mal do pecado. E Jesus olha para o Pai e fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe? E quem é perdoado ama mais, como eu acabei de falar. A compreensão do perdão que recebemos de Deus nos leva a amar mais profundamente. A gratidão pelo perdão divino nos mostra
nos motiva a perdoar as outras pessoas. Então você veja bem, quando Jesus estava ali, ele nos ensinou que o perdão, ele tem que prevalecer. É por isso que muitas pessoas que quando tem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus entendem o perdão. Sabe, você já ouviu aquele ditado? Nossa, ela não tem boca para nada, ele não tem boca para nada. A gente fala, briga, persegue, mas ele não abre a boca para nada. Pois fique sabendo você, meus queridos, não tem boca para nada para esse mundo secular. Mas tem um joelho que quando dobra, estremece o inferno inteiro. Estremece. O inimigo fica balangando, o inimigo fica com medo, o inimigo fica temoroso, porque quando o crente dobra o joelho e busca a presença do Pai Celestial, meu irmão, nosso Pai nos enche de poder de amor para amar o outrem. Dê o perdão, meus queridos, porque o perdão não tem limites. Como eu acabei de falar agora há pouco, que Jesus ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, não é verdade? Ali ele está me indicando que o perdão, ele tem que ser sem limites, né? Não deve ser limitado. Perdoar a todo momento, a toda hora. E para a gente ir encerrando, na sexta lição perdoar é uma decisão, não um sentimento. E muitos de nós confundimos o perdão com sentimento, não é verdade? Muitos de nós achamos que um simples sentimento de bondade é perdoar. E não é assim. O perdão é um ato da vontade. Uma escolha consciente, sabe? De liberar a ofensa, mesmo que as emoções ainda estejam feridas. Então, decidir perdoar é obedecer ao mandamento de Deus e abrir caminho para uma cura emocional. E aí eu fecho, né, nesse momento, essa primeira parte, dizendo para você que o perdão ele é essencial na vida cristã. Quando eu e você nós perdoamos, nós refletimos o caráter de Deus e experimentamos liberdade. Liberdade e paz. Que eu e você nós possamos praticar o perdão diariamente, seguindo o exemplo de Jesus Cristo para a nossa vida. Sabe? Nós temos aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, que diz assim, vamos lá para Efésios, deixa eu pegar aqui. Efésios. Estou aqui com a minha Bíblia transformadora, maravilhosa, gosto muito dela. Essa é novinha, né? Já tenho ela há algum tempo, como eu já estudei muito na Bíblia pequenininha que eu tenho, e é essa daqui, ó. Cadê? Essa também é uma linguagem transformadora, minha amiga. Então, o tempo todo já toda usada, toda maravilhada. Estudei muito em cima dela. E agora eu estou com a transformadora também, do Spurgeon, Charles Spurgeon.
É maravilhoso. Mas vem cá, vamos lá. Vamos lá para o livro de Efésios. Uns falam Éfesos, outros falam Efésios e assim vai. Né? Aqui, Efésios. Efésios capítulo 4, né? Efésios 3, capítulo 4, versos 32. Aqui, 31, 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, quem somos nós para não dar o perdão? Né? Deus perdoa a todos, se arrepende verdadeiramente. Perdoar é imitar Cristo Jesus. E realmente eu e você possamos praticar o dom do perdão. E nós possamos praticar essa essência que Deus tem colocado em nossas vidas. Sabe? Quando nós entendemos o dom do perdão, nós temos paz. Como eu já disse, estou passando aí por uma turbulência. Minha cabeça parece não parar. Mas eu continuo a deitar em minha cama e dormir em paz, porque eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Então eu quero dizer para você, não importa a calúnia que se levantarem contra você, não importa a armadilha que armarem para querer te derrubar. Se você realmente se arrepende de todos os seus pecados, Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso, longânimo, para poder te perdoar. E você sentindo o perdão dele, você tem o dom para perdoar as pessoas, e as pessoas perdoadas aprenderão com você o poder transformador do perdão. Seja você a luz, o sal, seja você o tempero para essas pessoas que estão vivendo nessas amarras, que estão vivendo trancada nas armadilhas de Satanás. Seja você o libertador da sua família, seja você o libertador do trem que está sofrendo muito. Infelizmente, nós não podemos enfiar a verdade de qualquer jeito. Deixa eu corrigir a minha fala. Infelizmente, nós não podemos enfiar a verdade na cabeça de ninguém. Mas nós podemos nos arrepender de todas as coisas, nos tornarmos limpos, para que o Espírito Santo nos use como canal de bênção para essas pessoas que estão presas. Eu digo a você que com todas as tribulações que estão vindo e estão por vir, eu estou realmente na paz de Cristo Jesus. É somente Ele que me dá essa paz que excede todo o entendimento desse mundo. E tem uma palavra que eu quero deixar aqui para você. Não se amoldeie com as coisas desse mundo. Deixa Jesus moldar você. Amém? Então o perdão é essencial na vida cristã. Por que é essencial? Porque quando eu e você nos perdoamos, nós refletimos o caráter de Deus e experimentamos a liberdade e paz. Possamos essa manhã praticar o perdão diariamente. A partir de agora, desse momento. Não é ontem, não é depois, é agora. É nesse momento. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e tudo que nela há. Pai querido, obrigado por essa mensagem e obrigado por tudo que o Senhor está fazendo na vida de cada ser, de cada cristão, de cada homem, de cada mulher, de cada ser vivo, de cada criação
está nesse momento se arrependendo, está nesse momento tendo uma conduta cristã verdadeira, está nesse momento perdoando e aprendendo cada vez mais de Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver na paz que o Senhor nos concede. Talvez, Senhor, eu esteja aqui falando para alguém que esteja nesse momento, meu Pai, com rancor, com ódio, com raiva, até desejo de vingança em seu coração. Ah, Pai querido, quando essa pessoa ouvir essa mensagem, que essa mensagem venha dirigida pelo Teu poder, Pai, para que entre no coração dessa pessoa e desamarre, tira, quebre todos os grilhões do ódio, da raiva, do rancor, do ressentimento, da falta de amor. E transforma, meu Pai, o coração dessa pessoa. Ah, Deus maravilhoso, eu sei que muitos vão testemunhar sobre o feito que o Senhor começou a fazer nesse momento. Assim como o Senhor transformou o meu coração. Assim como o Senhor, que cada madrugada que dobro o meu joelho a orar, a interceder, a buscar, o Senhor tem me mostrado o poder transformador do perdão. Que eu possa, meu Pai, a ser um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Senhor, obrigado, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus continue abençoando você. Que a sua família seja um canal de bênção para as pessoas que você ama, para as pessoas que você conhece e para as pessoas que vivem ao seu redor. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, seja aí um evangelista compartilhando esse vídeo. Compartilhe para a pessoa que você ama, compartilhe para a pessoa que talvez está com uma luta de aprender a perdoar, sabe? Compartilhe. Vai lá, marca o sininho, porque toda vez que chegar uma mensagem nova, você vai ser acionado. Ajuda a crescer esse canal, sabe? Alexandre Cabral. Tá lá, @prof_Alexandre. Mas se você procurar Alexandre Cabral, você vai ver. Então todas as mensagens lá. E seja um missionário. Vamos fazer a missão junto. Vamos alcançar essa nação. Vamos alcançar essas pessoas que precisam aprender cada vez mais, assim como nós estamos aprendendo. Amém? E lembre-se, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Vamos refletir o caráter de Deus. Vamos experimentar a liberdade. Vamos experimentar essa paz. Né? E que possamos realmente praticar o perdão diariamente. Não é o perdão só um dia, só uma noite. É diariamente. Seguindo o exemplo de Cristo. Fique com Deus. E até a próxima, se assim Deus o permitir.